Deixa eu ver se dá para gravar. Isso, tá bom? A música que a gente vai cantar é Tu és Soberano. É uma música muito bem antiga, mas uma música que eu gosto muito, assim, né? E dizem que ela foi escrita por alguém que experimentou a graça de Deus no meio do sofrimento, da vida, da perseguição. E no meio de todas as mazelas da vida, ela encontrou um Deus soberano que, apesar dela não ser tão importante assim para o mundo, mas que Deus tinha mostrado uma misericórdia grande e mostrado a soberania dele na vida dela. Vamos cantar junto? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Vem, derrama paz. Vem, derrama paz. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido,
em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Olha a Débora aqui, pessoal. Muito bem. Vamos lá? Antes de começar, vou tirar uma dúvida aqui. Tia Nair trouxe uma dúvida sobre o capítulo 33. E pode acontecer isso, tá, pessoal? Se caso vocês tiverem alguma dúvida dos outros capítulos, vocês podem perguntar, né? E ela estava falando do 33, 24, capítulo 33, versículo 24, que diz assim: então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o para que não desça a cova, achei resgate. E esse resgate que está falando aqui, na verdade, é esse resgate mesmo, é o preço que é pago para livrar da morte, né? Então, o preço que é pago para livrar da morte. Mas é interessante, se você abrir aí a sua Bíblia no Salmo 49, versículo 7, Salmos 49, 7 a 9. Salmos 49, versículos 7 e 8. Não, 7 a 9, que é exatamente o que o Jó está falando aqui, né? Salmo 49, 7 a 9, diz assim: homem algum pode redimir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição, né? Então, assim, o que a Bíblia está falando aqui no Salmo 49? Ninguém aqui nesse mundo consegue pagar esse resgate. A única forma de se pagar esse resgate é pela redenção vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, mais uma vez, né? Acho que o que eu preguei domingo tem a ver com isso. O que é impossível para o homem é possível para Deus, né? Então, esse resgate, que é o pagamento por uma vida, o pagamento para livrar da morte uma vida, é o resgate na verdade, o Eliú está falando para o Jó, né? Então é isso, tá? Se você ficou claro, tia, faz um joinha assim, se ficou claro. Beleza, né? Então é isso. Vamos lá. O capítulo 30, a gente vai ver o 34, 35 e 36. E esse capítulo aqui, junto com o de ontem, que a gente não fez a devocional, começou a falar um tal de Eliú, né? E esse Eliú aqui, graças a Deus, é um amigo legal, tá, pessoal? Porque depois de tantos amigos atrapalhando a vida de Jó, aparece um Eliú que... O significado do nome Eliú é: ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, né? Então, o Eliú, ele traz um discurso aqui, apesar dele ser um pouco arrogante, porque ele é novo, né? Diz aqui o texto que o Eliú é o mais novo deles. Então, ele deixou para falar por último, porque ele estava com medo de falar na frente dos mais velhos, né? Então, assim, provavelmente ele era japonês, né? Ele tinha aquele negócio de, deixa os mais velhos falar. Tá? Mas, assim, ele deixou, mas assim que acontece. O comentário diz que o Eliú, de uma certa maneira, ele é um pouco arrogante nas suas palavras, né? Mas existe uma razão do porquê que ele é um pouco arrogante. Porque se ele não invadisse a conversa, ninguém ia ouvir ele, né?
Então, assim, de uma certa maneira, ele precisou ser um pouco grosseiro, você entende? Um pouco grosseiro para poder entrar na conversa. Então ele entrou meio que chutando a porta da conversa e da discussão, porque senão ninguém ia ouvir ele, porque ele era o mais novinho, né? Pô, você é tão novinho, quer falar alguma coisa importante, né? Então, assim, e ele tinha muita coisa importante para falar. Por quê? O discurso do Eliú, ele era um discurso conciliatório. O discurso do Eliú não era um discurso de ataque, de repúdio, de desprezo, de condenação, que nem o Bildad, o Elifaz e o Zofar, né? Então, o discurso dos três amigos de Jó era um discurso muito condenatório, mas o discurso do Eliú não, é conciliatório. Ele tenta trazer Jó para próximo de Deus. Ele tem empatia e ele se coloca na pele de Jó antes de acusar, antes de criar qualquer debate mais perturbador. O Eliú, ele tenta conduzir Jó para Deus. E é interessante isso, né? Ao invés de atacar e de falar, olha, você está assim porque o teu pecado é que te fez chegar aqui, você está assim porque você não presta, você está assim porque... Então, ao invés do Jó, do Eliú, atacar a pessoa de Jó, o Eliú, ele tenta se colocar na pele de Jó. Por isso que nos textos de Eliú, o Eliú faz 3 discursos, né? A gente vai ver 2 discursos dele hoje, né? O terceiro vai ficar para amanhã, mas assim, o final do terceiro, que é a conclusão. Mas para amanhã não, para amanhã amanhã não vai ter, né? Na sexta-feira a gente vai continuar já para a finalização do Jó. Mas é interessante que o Eliú, ele nesses 3 discursos, existe muita repetição do que a gente já ouviu da história do Jó agora, dos discursos de Jó. Por quê? Porque ele repete, né? Ele repete as falas de Jó, da injustiça, das reclamações, das lamentações de Jó, tá? Então vamos lá. Então o capítulo 34 começa o segundo discurso do Eliú. O primeiro discurso começou ali na dúvida da tia Nair, que é o 33, e agora no 34 a gente vê o segundo discurso de Eliú. E nesse segundo discurso, ele começa a falar no versículo 1 ao 4, né, para que as pessoas ouçam ele, né? Ouvir e distinguir as palavras, assim como as palavras, o paladar distingue as comidas, né? Assim como você coloca uma comida na sua boca e você consegue distinguir se a comida é salgada ou é doce, né? Você já comeu uma comida salgada que você na sua cabeça é salgada, mas quando você come é doce, né? Eu lembro que uma vez no camping, um camarada estava a primeira vez na cozinha, e aí a coordenadora no último dia estava falando com ele, ele falou, você deixa eu fazer o molho do macarrão do almoço de hoje? Pode fazer, né? Aí tinha todos os ingredientes e tal, e o cara falou, não, pode deixar, eu sei toda a sequência, é só juntar tudo aqui e fazer o molho. Daí ele começou a fazer o molho, aí no final quando eu tava pronto, a coordenadora foi lá, né? Em vez de antes, né, para checar, né? Ela foi só no final. Aí chegou lá e falou assim: e aí, como tá o molho? Tá pronto, né? Aí ela olhou para a prateleira e tinha que colocar creme de leite no molho. Aí ela olhou e falou assim: ué, mas você não usou o creme de leite? Ele falou: usei as 14 latas. Ela falou assim: não, mas as 14 latas estão aqui na prateleira. Quando ela foi olhar no lixo, o cara tinha jogado 14 latas de leite condensado no macarrão, no molho de macarrão. Então, e só tinha macarronada. O almoço era só macarronada naquele. Então, assim, o que acontece? Estou falando essa coisa engraçada, mas assim como o Eliú ele está falando que a gente precisa aprender a distinguir o certo do errado, o que é bom do que é mal, assim como o nosso paladar distingue o que é salgado do que é doce, né? Por quê? É importante a gente ter essa noção, né, de
de certo e errado? E como que você vai decidir se uma coisa é certa ou errada? Se você não tiver a palavra de Deus na sua vida. Você entende? Então como que você sabe a vontade de Deus na sua vida, né? Se você não lê a palavra, se você não se relaciona com Deus, se você não ouve a voz de Deus, se você não se dedica à obra de Deus, se você não está sempre buscando a Deus, né? Então, por exemplo, eu e minha esposa, a gente foi criado de maneiras muito diferentes, né? Ela foi criada de uma maneira muito humilde e eu fui criado assim, com tudo que eu sempre quis, né? Então, assim, mas é engraçado que depois a convivência faz com que a gente saiba o que, que a pessoa gosta e o que, que a pessoa não gosta, na é verdade? Quanto mais tempo você passa com essa pessoa, a pessoa não precisa nem pedir para você, você já sabe o que ela gosta, de tanto tempo que você passa com ela, não é verdade? Vocês têm amigas, por exemplo, amigos, que de tanto você andar com elas, você já sabe. Você sabe que comida que ela gosta, você sabe que palavras que confortam, você sabe que se você fizer isso ela não vai gostar. Porque durante o período do relacionamento você descobriu isso, né? E com Deus é a mesma coisa, né? Com Deus é a mesma coisa. Quando você passa tempo com Deus, você de uma certa forma, você acaba adquirindo um pouco desse conhecimento de saber o que, que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, né? Então, assim, se você está conversando com uma pessoa e você solta um palavrão, mas é claro que Deus não vai gostar. Deus não gosta que saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. E aí a gente não fala. E a gente se policia para não falar, né? Tá certo que a língua é uma das coisas mais difíceis de controlar, né? Tiago capítulo 3 sempre fala a língua. E hoje é engraçado, né? Que hoje não é só a língua que fala, né? Os dedinhos também falam, né? Então eu tenho que tomar cuidado, tem que frear a língua e tem que frear os dedinhos, né? Então, assim, a gente precisa ter. O Eliú ele começa com essa ideia, né? Então vamos tentar descobrir o que é certo e o que é errado, o Eliú está falando, né? De uma certa maneira, o versículo 1 até o versículo 4, o Eliú está falando assim, pessoal, vamos raciocinar, vamos pensar com a nossa cabeça, não só com as nossas emoções, vamos pensar com a nossa cabeça. E aí o versículo 5 a 9, ele repete as queixas de Jó, né? Nada intimida esse tal de Jó. Ele fala assim, nada intimida esse tal de Jó. Ele passou tempo demais com os amigos complicados. Será que é perda de tempo agradar a Deus? Né? Então, assim, o Eliú, ele está trazendo todas as queixas de Jó. No versículo 10 até o 30, o Eliú aqui, ele está afirmando sobre a justiça de Deus, né? Então do 10 até o 15, a gente vê assim, é impossível fazer o mal ou algo reprovável, ele governa a terra, né? Ele controla todas as coisas. E ele recompensa, de uma certa maneira, o Eliú está falando que Deus recompensa os homens conforme as suas obras, né? Então, de uma certa maneira, Deus se agrada de quando nós realizamos a boa obra do reino de Deus aqui na terra. Deus se alegra muito. Apesar de ele saber que às vezes você faz demais, às vezes você faz de menos, às vezes você faz errado, mas com o coração certo, mas Deus ele está olhando para tudo isso e de uma certa maneira ele tem esse coração de agradecimento pelos seus filhos que te servem, né? Você já viu uma filhinha? As minhas são muito assim, elas amam fazer coisinha artesanato e dá para mim, né? Mas às vezes eu olho e falo, nem gostei, tá ligado? Eu nem queria muito. Vou mostrar uma pra você. A Yuyu fez o papai, né? Assim, ó. Né? Ó, papai, esse aqui é você. E esse aqui sou eu, né? Olha, o olho dela é bem mais bonito do que o meu, né? Mas tudo bem. E aí você pensa assim, poxa, mas nem queria um negócio desse. Mas a pessoa fez com amor, você entende? E aí o papai, ao invés de falar assim, você está estragando o papel, você poderia estar estudando ao invés de fazer isso, não. A gente, como papai, a gente fica contente, não é verdade?
E aí eu penso que Deus se agrada quando a gente faz alguma coisa para Ele, para agradar Ele, para louvar Ele, né? E é importante a gente ter isso e entender esse coração de Deus, né? É, uma coisa que o Eliú ele fala do 16 ao 20, né? Ele fala assim, é, você ousa condenar aquele que é infinitamente justo, né? Então, de certa maneira, o Eliú está falando assim, como que você pode dizer que Deus está errado, né? Porque toda vez que o Jó ele fala assim, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, eu amaldiçoo aquele menino que nasceu devia ter morrido, tá? Toda vez que Eliú faz isso, que o Jó declara isso, o Eliú tá repreendendo Jó nesse sentido, assim, como que você pode condenar aquele que é infinitamente justo? Deus não tem preferidos, né? Deus não escolhe os ricos do que os pobres, mas é inconveniente você questionar a Deus. Deus não tem parcialidade, Deus ele não é imparcial, Deus não cria partidos, Deus não escolhe os queridinhos, Deus não escolhe os ricos, Deus não escolhe os mais aptos, Deus não escolhe os jovens, Deus não escolhe as crianças, Deus não escolhe as pessoas. Deus ele tem esse senso de justiça infinito, de amar todas as pessoas. Porém, vai comigo para o Jó 34, capítulo 20. Quando a gente olha o 34, capítulo 20, versículo 20, né, capítulo 34, ele fala assim, pois Deus vê o caminho dos homens e ele enxerga cada um dos seus passos. Então, independente se as pessoas... Aliás, eu li o 34, 20. Morrem no momento e plena noite e cambaleiam e passam, os poderosos são retirados sem intervenção de mãos humanas. Então, nesse versículo, ele está falando que, independentemente de qual estado que você está, sabe, pessoal, é importante você entender que as pessoas morrem. As pessoas morrem, né? Diz um ditado popular que para morrer basta estar vivo, não é verdade? Para morrer basta estar vivo. E se você se adaptar a essa realidade, você vai conseguir enfrentar a morte de uma maneira diferente. Então eu estava escrevendo aqui no meu caderninho, né? Qualquer um pode morrer a qualquer momento, né? E se a gente entendesse isso, a gente lidaria mais fácil. Claro, não é fácil lidar com a morte, né? De maneira alguma. De qualquer maneira, não é fácil lidar com a morte. Porém, se você entende que a morte, ela não escolhe momento, não escolhe pessoa, e que para morrer basta estar vivo, a gente acaba lidando melhor com essa questão da morte. Em especial, pessoal, a sua, né? Porque às vezes no nosso senso de autojustiça a gente pensa assim, não, eu tenho de viver, eu tenho o direito de viver uma longa vida, porque eu sempre só fiz coisas boas, você entende? Mas a quem cabe a decisão do final da sua vida aqui na Terra? Quem é justo, infinitamente justo, para decidir o quanto que você vai viver e o quanto que você vai morrer? É você? É a sua consciência? Eu acho que não. E aí que eu acho que se a gente olhar, enxergar essa questão e falar assim, Deus, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Nós aqui estamos vivos e todo mundo que está vivo um dia vai morrer. Então, assim, quando a gente entende isso e deixa a soberania de Deus nas mãos dele e o controle nas mãos deles, de uma certa forma, a gente vive uma vida mais tranquila. A gente vive uma vida mais tranquila. Se você deixar sua vida... Porque a gente pensa assim, né? Ai, meu Deus, se eu morrer, como que vai ficar essa pessoa? Ah, meu Deus, se eu morrer, como que vai ficar meu filho? Ah, se eu morrer, como que vai ficar as finanças? Ah, se eu morrer, como que vai ficar... Deus, ele é muito mais poderoso que você.
E ó, mais uma vez, pessoal, mais uma vez, eu vou falar para vocês sobre a questão do insubstituível, né? E eu digo para vocês, se vocês passarem assim, dessa vida, e a gente logo pensa, o que, que vai acontecer com a nossa família se eu morrer, né? E eu penso o seguinte, pessoal, você não é insubstituível. Deus pode colocar pessoas ao nosso redor, né? Eu agradeço a todos aí que mostraram seus sentimentos com o falecimento do meu tio no final de semana, né? E aí, dentro da família grande, eu decidi, eu e o meu primo, que é pastor, os dois pastores foram pro velório pra gente fazer o culto lá pro meu tio, né? E para evitar dos nossos tios irem para lá, porque todos queriam ir. E a gente tentou falar para eles não irem, né? A gente tentou, mas uma não leu a mensagem e foi, né? Mas assim, tudo bem. E aí o meu primo, conversando com o meu primo no caminho, ele tava ali, né? Ele tava triste, eu também tava triste, todo mundo tava triste. Mas ele falou assim, e agora, Joel? Os nossos pais estão indo, tipo assim, eles estão ficando cada vez mais idosos e eles estão partindo. E agora, né? Tipo, a minha mãe tá ficando desesperada porque o meu tio foi, aí depois a próxima mais velha é a tal, e a próxima mais velha depois sou eu. E aí ele tava falando isso. Eu falei pro meu primo assim, cara. Vamos pensar de uma outra forma. Você pode pensar na morte dessa maneira, mas você pode pensar de uma outra forma. Cara, o nosso tio e os nossos pais têm feito muito bem a parte deles, eles têm preparado a próxima geração, eles têm investido na próxima geração, a próxima geração já está se levantando. A gente tem 12 pastores só entre os primos, pastores que têm feito obras relevantes dentro das suas igrejas, do reino de Deus. Eles estão fazendo a parte deles, né? Eu acho que nós precisamos ficar, de uma certa maneira, contentes porque eles têm cumprido com a missão e a gente tem que ficar preocupado em cumprir com a nossa missão aqui na Terra. Aí o meu primo ficou tranquilo e falou assim, pô, Joel, obrigado, cara, é verdade. Eu vou falar isso pra minha mãe. Eu acho que minha mãe tá fazendo um ótimo trabalho. Você entende? Eu acho que se a gente souber lidar melhor com essa questão, a gente vive uma paz mais intensa no nosso coração. E acho que é uma coisa que a gente precisa pensar nas nossas vidas, né? E no versículo 20, o Jó tá falando, o Eliú tá falando pro Jó, Jó, todo mundo que tá vivo vai morrer um dia. E se você entender isso, talvez seja melhor você pensar agora no presente, como que você tem que viver uma vida que agrada ao Senhor, né? Então, do versículo 10 ao 20, o Eliú está trazendo esse discurso de justiça de Deus, de que Deus, que os ímpios, versículo 21 a 28, né? Os ímpios tentam se esconder de Deus, mas não adianta, os ímpios serão aniquilados, né? E Deus tem compaixão daqueles que estão vivendo uma aflição. E o 29 a 30, ele diz que ninguém é capaz de resistir o julgamento de Deus. Não tem como, né? Se Deus é soberano do jeito que a gente lê na palavra, a gente precisa confiar nele, a gente precisa entender que a soberania de Deus é muito, muito mais inevitável. A justiça de Deus é inevitável sobre as nossas vidas. Então, olhando para tudo isso, o que nós temos que fazer hoje? Viver uma vida debaixo da justiça de Deus, enxergar o nosso pecado, nos arrepender dos nossos pecados diante de Deus, viver uma vida que agrada ao Papai, que agrada a Deus, cuidar daqueles que Deus colocou ao nosso redor. E se Deus colocou essas pessoas ao nosso redor, nós precisamos cuidar delas, nós precisamos investir a nossa vida nelas, nós precisamos nos dedicar a fazer bem o nosso trabalho, né? Talvez o seu trabalho seja grandioso, mas talvez o seu trabalho seja simples, mas faça bem aquilo que Deus colocou na sua mão. Às vezes eu acho que a gente quer fazer mais coisa do que a gente pode, principalmente eu, né? A gente quer fazer mais coisas do que a gente pode. E às vezes a gente olha porque a gente tem na mão e a gente acha muito pequeno também. Pô, Deus, mas é só isso, tipo, deve ter alguma coisa a mais para eu fazer, Deus, né?
Mas às vezes não. Às vezes é Deus que colocou aquilo para você fazer. É aquilo que é para fazer. Faça bem, faça com dedicação. Deus tem um plano para tudo isso. Versículo 31 até o 33, ele fala mais ou menos assim que não, Deus não precisa fazer o que Jó acha certo. Porque Deus está acima de tudo sobre as nossas vidas, né? De uma certa maneira, o Eliú está falando assim, que pro Jó, Deus não precisa fazer tudo isso que você está pedindo aí, as suas gritarias, os seus lamentos aí, né? Porque Deus é muito maior que isso. Versículo 34 a 37, então, o Eliú acusa Jó de ser impiedoso em suas palavras para com Deus. Que lembra que eu falei para vocês que na verdade o Jó ele não está aqui pecando nos seus lamentos para com Deus por conta da situação da sua vida, mas o Jó está aqui dando um grito de desespero, né? Quando a gente chuta o pé da cama descalço com o dedinho, a gente grita, não é verdade? A gente grita, a gente chora. E aí eu penso, né? Tem gente que fala palavrão, né? Aí eu falo pra Débora, quando a gente chuta o dedinho, com o dedinho do pé, o pé da cama, sabe? Sem querer assim, né? O que sai da sua boca é o que tá no teu coração, né? E aí um dia a Débora tá aqui, chutou o dedinho do pé com força, né? Aí ela ia gritar assim, ela olhou pra mim e falou assim, glória a Deus, né? Então assim, tipo assim... Quando alguém tá olhando é fácil, né? Dar um glória a Deus. Mas quando ninguém tá olhando, vai saber que palavra que sai da sua boca, né? Vai saber, né? Mas assim, pelo menos assim, e o que vem, na verdade, assim, quando a gente lê aquele texto que a boca fala o que tá cheio o coração, se você pensa para falar, já não é aquilo que vem do coração, é aquilo que vem da sua mente. O que vem do coração é o espontâneo, sabe? É o brá, lá na hora, assim, né? O que vem espontaneamente, na verdade, é o que vem do coração. E é interessante você entender que a nossa boca é um termômetro do nosso relacionamento com Jesus, né? Porque o nosso relacionamento com Jesus, se ele tiver mal, as palavras só sai murmuração, reclamação, ataque, fofoca, maledicência. É isso que vem de gente que está meio longe de Deus. Você pode até estar fazendo reunião de igreja, indo para a igreja, fazendo as coisas da igreja, mas ao mesmo tempo você pode estar longe de Deus. Isso é real, pessoal. Estou falando de verdade para vocês. Uma pessoa pode estar estudando a palavra, pode estar indo na igreja, pode estar participando da INC, mas ao mesmo tempo pode estar longe de Deus, é verdade. Então, assim, é importante a gente olhar para o nosso coração e talvez, se você conseguir avaliar a sua vida através da sua boca como um termômetro, talvez seja interessante você avaliar isso. Por quê? Porque o Eliú, de uma certa maneira, eu acho que é um erro do Eliú, né? E Lutero também acha isso, porque aqui nos comentários de Lutero, o Jó, nesse momento de lamento, ele não está pecando, ele está simplesmente gritando de dor. E quando a gente grita de dor, né, saem palavras talvez inadequadas, talvez palavras esquisitas, né? De, pô Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por que você não fala alguma coisa? Oh Deus, eu aqui sofrendo, você não acha que você está exagerando aí no seu castigo para comigo, não? O que eu fiz de tão mal para merecer tudo isso? Você entende? Todas essas palavras, na opinião de Lutero, é o quê? É um grito de dor. E grito de dor você não mede palavras, não entende? Né? Eu nunca, quer dizer, como eu não faço parto, eu não sei, né? Mas me falaram que na hora do parto tem umas mulheres que dão uns gritos muito estranhos, né? Tipo, eu odeio meu marido, né? Sei lá. Por que ele fez isso comigo? Não sei, né? Eu não faço parto toda hora. Eu acho que um obstetra deve saber mais, assim, o que as mulheres gritam na hora da dor, né? Mas eu penso, sabe, que as pessoas não podem ser julgadas por aquilo que elas gritam no seu momento de desespero,
né? É isso que a gente está falando aqui. E o Eliú, de uma certa maneira, ele está atacando Jó por conta dessas palavras, né? E o capítulo 35 começa o terceiro discurso de Eliú. E esse terceiro discurso de Eliú, pela cabeça e o comentário do Lutero, Lutero diz assim que Eliú falha em não considerar a emoção de Jó, né? Porque o versículo 35, o capítulo 35, o Eliú, ele tá, de uma certa maneira, falando das queixas de Jó, né? Que Jó se diz inocente, que Jó diz que as vantagens, que vantagem que ele tem de viver essa vida, que a vida dele não faz diferença, que o pecado dele, a vida dele, ele é tão insignificante, uma formiguinha no meio do formigueiro, tipo, é tão insignificante que Deus não deveria pensar muito nele. O versículo 4 a 8 diz, nem você, nem seus amigos sabem o que estão falando, né? O que afeta a Deus? Os seus erros afetam mais as pessoas ao seu redor do que afetar a Deus. E realmente, né, se você for pensar, os seus erros, o que o seu erro vai afetar no global do reino de Deus, de todo o plano de Deus que Deus tem para o mundo, né? Talvez seja pequeno, né? Mas assim, o que você faz afeta sim as pessoas que estão ao seu redor. Então assim, eu penso assim, uma palavra errada que você fala, é mais ou menos isso, né, pessoal? Uma palavra errada que você fala pode não fazer efeito para Deus. Tipo, para o que afeta a Deus uma palavra errada que você fala? Talvez não afete nada. Mas aí eu pergunto para você, o que afeta para o seu filho, para sua família, uma palavra errada que você fala? Você entende? Uma palavra errada que você fala pode ser uma ferida gigantesca no coração de alguém que está ao seu redor. Para Deus, talvez não seja nada, entendeu? Talvez seja sei lá, um galinho que caiu aqui do lado e a gente tira, mas assim, para as pessoas ao nosso redor, essas palavras elas podem doer, né? Então, assim, de uma certa maneira, o que a gente está vendo no capítulo 35 nem todo lamento é uma descrença. Isso é interessante para a sua vida, pessoal. Nem todo lamento é uma descrença, ou seja, não é porque você passa por momentos difíceis e você reclama da sua vida que isso significa que você está longe de Deus, ou que você não confia mais em Deus, que você não acredita mais em Deus. Eu acho que de vez em quando a gente reclama da vida, né? Tanto é, pessoal, que você não desabafa para qualquer pessoa, não é verdade? Você desabafa para qualquer pessoa que acha na tua frente? Não. Você só desabafa com pessoas que você sabe que elas te conhecem, que ela conhece a tua fé, que ela conhece o teu relacionamento com Deus, e você desabafa para essas pessoas, porque você sabe que elas não vão o quê? Te julgar por conta das tuas palavras. Então, de uma certa maneira, o que o Eliú está falando, e o Eliú está condenando o Jó pelas suas palavras, significa assim, que o Eliú também não conhece 100% do Jó, né? Porque se conhecesse bastante Jó, ele não ia julgar o Jó dessa maneira, né? Então é isso que o Lutero está falando dessa conversa do Eliú com o Jó. Então a emoção, outra coisa importante que a gente vê nesse capítulo 35 a emoção, ela pode se manifestar, mas a gente tem que ter cuidado que a emoção pode enfraquecer a nossa fé. Você que está anotando aí, anota isso. A emoção pode enfraquecer a nossa fé. Sim, porque a emoção, ela é algo relativo, não é verdade? Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal. Tem dia que você acorda e acontece um negócio, aquela flechadinha do diabo, né? Aquela flecha inflamada que entra no seu coração, acaba com o teu dia. E aí a emoção toda se baseia naquela flecha inflamada que acertou o teu coração e que te deixou mal. E aí, você vai basear a sua fé nessa emoção? Essa emoção ela pode te enfraquecer. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Toma cuidado com as suas emoções.
Confia em Deus segundo a palavra dele para você e não segundo a emoção que você está sentindo hoje. Porque tem dia, pessoal, que a gente acorda sem vontade de ler a Bíblia. Tem dia que a gente acorda sem vontade de buscar Deus. Mas aí você pensa com você mesmo. O que determina a minha atividade do dia? É a minha emoção ou é a minha fé? Você entende o que eu estou falando? A minha fé no Senhor Jesus, ela tem que sobressair sobre a minha emoção. Porque se a minha fé não sobressair sobre a minha emoção, vai ter dia que eu vou querer buscar Deus, vai ter dia que eu não vou querer buscar Deus, vai ter semanas que eu não vou querer buscar Deus. E aí, se eu depender simplesmente da minha emoção, né? Imagina se os nossos filhos no período escolar, toda vez que eles acordassem e falassem assim: hoje eu não tô afim de ir pra escola. Imagina se os nossos filhos dependessem da emoção deles para estudar. Você entende? Eles não iam para a escola 70% da vida deles, né? Mas por que eles vão? Porque acima da emoção tem uma verdade, o que define, o que guia as nossas vidas não são basicamente as nossas emoções. Mas é o quê? É o fato e a verdade e é a fé que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que a gente busca a Deus, né? Então, assim, sabe, pessoal, isso é bom para vocês, assim, para nós, né? Tem dia que a gente não tá com vontade de buscar Deus, mas aí você fala assim: não, mas eu não vou me basear só na minha emoção, eu vou basear na verdade e no meu compromisso com Deus. E é por isso que o compromisso fala mais alto do que as nossas emoções. Pessoal, eu ando com os jovens, e os jovens muitas vezes eles são assim, pessoal. Não, cansei, nossa, tô fazendo um monte de coisa para Deus, agora eu cansei, tipo assim, hoje não acordei bem, eu quero fazer nada. E eu entendo, sabe, pessoal, que as pessoas que têm mais maturidade em Cristo Jesus, elas podem até não acordar bem, mas elas não vão deixar de cumprir com o compromisso que elas fizeram com as pessoas, com a igreja e com Deus. Você entende? É uma questão de maturidade. É uma questão de maturidade, né? E assim, mais uma vez, né, a maturidade ela não vem só porque você viveu várias décadas da sua vida nesse mundo, então eu tenho mais maturidade do que o outro. O próprio Eliú está mostrando isso. O Eliú era o mais novo desses amigos, mas ele está trazendo as palavras sábias e está conduzindo o aconselhamento de uma forma sábia, mais sábia do que aqueles que eram mais velhos, né? E assim, de uma certa maneira, é bastante humildade da nossa parte ouvir uma pessoa que é mais nova do que a gente, né? Eu acho que vocês são super humildes, né? Porque vocês, assim, olha para um menininho aí de 40 anos aí, o Joel tem 40 anos de idade, assim. Pô, o cara viveu metade do que eu vivi, como que ele pode falar assim comigo, né? Como que ele pode trazer isso para mim? E aí eu vejo, assim, que muitos de vocês são extremamente humildes em ouvir uma pessoa mais nova do que vocês, né? Assim como eu, muitas vezes, sento com os jovens e fico, assim, admirado com a palavra de sabedoria que Deus tem dado para eles, né? Então, no final das contas, eu acho que nós precisamos ter esse coração aprendível, né? E de falar assim, pô, ele é mais novo do que eu, mas eu acho que ele tem uma vivência com Deus e ele estudou e eu posso aprender alguma coisa com ele, né? Então, assim, eu acho que o Jó, ele tá nesse momento ouvindo as palavras do Eliú e as palavras de sabedoria de alguém mais novo do que ele, mas de uma sabedoria que vem de Deus. Bom, capítulo 36, então, continua o terceiro discurso de Eliú, né? E o versículo 1 ao versículo 4, ele fala: aprendi isso direto da fonte, né? Olha só, que, de uma certa forma meio arrogante do Eliú, mas ele fala assim: olha, eu aprendi isso direto da fonte, tudo que eu sei veio do Criador. E é possível, pessoal, isso acontecer? Eu acho que é possível Deus falar com pessoas
mais novas e falar dessa maneira, né? Então, o versículo 5 ao 15, mais uma vez ele fala sobre a justiça de Deus, mas ele fala assim: se os justos sofrem, a disciplina é algo natural para eles. Mas os que aprendem com o sofrimento alcançam o livramento de Deus. E que de uma certa maneira esse sofrimento vai acabar. Então o Eliú, mais uma vez, né? A coisa boa do Eliú aqui é que o Eliú ele está fazendo Jó olhar para o sofrimento de uma outra maneira. E eu quero que. E isso é uma lição que a gente precisa aprender, pessoal. Nós precisamos enxergar o sofrimento com dois olhos. A gente tem dois ângulos de enxergar o sofrimento, né? A gente pode olhar o sofrimento como uma punição, como uma consequência do teu pecado, e você está sofrendo hoje. Porque lá no passado você plantou uma coisa ruim e hoje você está colhendo aquilo que você plantou no passado, uma punição. O sofrimento pode ser enxergado dessa maneira, né? Através de uma punição. Entre aspas, eu posso dizer assim, é uma frase que diz assim: o que a pessoa realmente merece é o que ela está sofrendo hoje. Porém, no caso de Jó, a gente pode enxergar de uma outra maneira, né? O sofrimento não como uma punição, mas como uma provação de fortalecimento, né? É uma provação para que a nossa fé fique mais forte. Então, algumas vezes nós passamos por sofrimento e esse sofrimento, na verdade, é para você ficar mais forte, né? Muitos aqui que prestaram vestibular, né? Quando a gente está na fase do vestibular, é complicado, porque hoje que a gente já se formou, já fez pós-graduação, já trabalhou, já tá aposentado, já tá numa outra fase da vida, às vezes a gente olha para os menininhos fazendo vestibular e a gente fala assim, meu, tem coisas piores na vida. Tem coisas bem piores na vida. Mas, quando a gente tá ali, se você se colocar na pele dos meninos que estão fazendo vestibular, você vai falar assim, esses meninos, eles estão passando por uma fase, um sofrimento tão grande, que parece que nunca vai acabar. Quando você tá, aí mais uma vez, né, pessoal, eu digo para vocês, quando a gente tá no olho do furacão, parece que o negócio nunca vai acabar, não é verdade? Parece que esse sofrimento não tem fim. Então, de uma certa maneira, o Eliú, ele tá falando pro Jó assim, meu, uma hora vai acabar isso aqui. E você pode enxergar o sofrimento de duas maneiras, como punição ou como provação. E eu entendo, pessoal, que uma chicotada é diferente de um... Eu coloquei aqui, né, de um Ippon Seoinage, que é um golpe de judô, né? O judô, assim, quando eu comecei a aprender judô, de uma certa maneira eu fiquei admirado e fiquei vislumbrado com o judô, né? Porque quando eu comecei a treinar judô, eu era pequenininho e de uma certa maneira minha mãe falou assim, ai, sai desse negócio aí. Todo mundo que vai treinar isso aí só fica caindo no chão, só fica tomando tombo, né? E a minha mãe falou assim, ó, meu filhinho, você não merece ficar apanhando, vir aqui para ficar apanhando não, né? Mas eu não sei porquê, eu me apaixonei pelo judô de uma maneira tão grande, porque quando eu entrei lá, o meu sensei, ele falou assim, você quer aprender a bater? Eu falei, eu quero, né? Todo mundo quer aprender a bater, né? Quer aprender a bater? Aí todo mundo fala, eu quero aprender a bater. Quer aprender a derrubar alguém? Aí todo mundo, eu quero aprender a derrubar alguém. Aí o sensei falou assim, se você quer aprender a bater, você precisa aprender a apanhar. Se você quer aprender a derrubar, você precisa aprender a cair. Então a primeira lição que você vai aprender aqui é aprender a cair. Aprender a se levantar. Né? Isso é interessante, eu não sei porquê, mas aquilo me ficou um negócio na cabeça de assim, cara, que legal, né? Se eu vim aqui para aprender a bater, eu preciso aprender a cair, né? Então, assim, eu coloquei aqui que a chicotada é diferente do Ippon Seoinage, porque o Ippon Seoinage é um golpe do judô que o cara, ele te levanta lá em cima, assim,
e ele te enterra no chão, assim, pau, ele puxa você pelo braço e você, assim, é enterrado no chão, assim, com vontade pelo seu adversário, né? Só que aí você pensa, o sofrimento de uma chicotada e o sofrimento de um golpe de judô tem objetivos diferentes, não é verdade? Porque o sofrimento que você toma uma chicotada por um castigo, quando você apanha da mamãe e do papai por conta de um castigo, esse sofrimento é diferente do sofrimento de quando, lá no treino de judô, eu caía no chão, né? Por quê? Porque as pessoas me derrubavam no chão, aquilo não era um castigo, aquilo era um sofrimento para eu ficar mais forte. Aquilo era um treinamento militar para que eu pudesse me tornar um soldado eficiente na hora da batalha. Você entende? Então tem sofrimento nas nossas vidas que é um sofrimento punitivo por conta de algo que você fez de errado e que você está colhendo agora. Isso aí não tem jeito, isso aí você vai sofrer mesmo. Mas tem sofrimento nas nossas vidas que foi, fiz nada de errado para você, não errei, sou inocente e você tá me derrubando no chão? Para quê? Para te deixar mais forte, entendeu? Para criar musculatura em você. Para que quando você lá na frente você cai, o dia que você cair, você não vai se machucar. Você vai levantar do chão, sacudir a poeira e prosseguir o teu caminho. Você entende? E por isso que eu acho que mães superprotetoras, elas fazem mal para os seus filhos, porque elas não deixam seus filhos aprenderem a cair e a levantar do chão. E eu admiro mães que permitem com que os seus filhos caiam para que eles possam se levantar. É claro que é doloroso para o papai e para a mamãe. Quando a gente olha o nosso filho caindo no chão, a gente fica preocupado, a gente fica desesperado. Ai meu Deus, nosso filho caiu! Mas você já parou para pensar que quando uma criancinha cai no chão, se você não der bola, sabe o que a criancinha faz? Ela levanta e volta a brincar. Agora, quando uma criancinha cai no chão, ela cai, né? Pumba! Sabe qual é a primeira coisa que a criança faz? Ela olha para os adultos. Ela olha. Se o adulto faz assim, ai minha filha querida, caiu no chão, coitadinha. Sabe o que a criança faz? Começa a chorar. Ai, doeu! Né? Agora, quando a criança cai, olha pro adulto, e o adulto olha assim e fala, levanta aí. O adulto não dá muita bola, sabe, pra queda. Sabe o que a criança faz? Ela levanta, sacode a poeira e volta pra brincadeira. Então eu acho, claro, eu não tô querendo dizer para você ser uma pessoa maquiavélica e se agradar da queda dos seus netos, dos seus filhos, entendeu? Eu acho, não tô falando isso. Eu tô falando isso que, mas de vez em quando, uma criança cai e você precisa, talvez, dependendo da sua reação para com seu filho, ele vai transformar aquilo numa lição ou ele vai transformar aquilo num motivo de te manipular para ganhar alguma coisa. Então, pessoal, de uma certa maneira eu quero trazer uma coisa importante para vocês aqui. O livro de Jó, ele está trabalhando com a gente para que a gente não olhe para o sofrimento e não busque a Deus para ganhar prêmios. A gente não está fazendo tudo isso para Deus para ganhar alguma coisa aqui na Terra. Você não está sofrendo aqui para Deus para receber um prêmio e para que lá no final as pessoas batam palma para você e falem assim, ó, parabéns, viu? Ó, eu tô admirado com você. Você foi um ótimo servo de Deus. Você foi um ótimo. Você se dedicou, tal. Eu quero fazer uma plaquinha de ouro para você e falar assim, olha, você merece. Você é fantástico. Se você está servindo a Deus para ganhar uma plaquinha de ouro no final da sua vida, eu acho que você está equivocado na questão da sua vida com Deus. Você não está servindo a Deus para receber glórias aqui na terra. E eu acho que, de uma certa maneira, tudo que a gente está sofrendo aqui na terra é para agradar os olhos do papai. Você entende o que eu estou falando, pessoal?
A vida de Jó, o sofrimento de Jó aqui é um treinamento para ele ficar mais forte, não é uma punição por conta dos seus erros e pecados. Tem fases da nossa vida que são muito difíceis. Tem fases na nossa vida que a gente sofre, e esse sofrimento, ele está sendo o quê? Um treinamento para que você possa se tornar uma pessoa mais forte. E não porque você cometeu algum erro. Queridos, eu vivi no campo missionário do Amazonas e eu aprendi a olhar para o sofrimento como uma coisa boa, como um treinamento para Deus me deixar mais forte. Você entende? Eu vejo os missionários, às vezes você pensa assim, pô Deus, cara, o cara dedicou a vida dele, aquele casal dedicou a vida deles para a obra de Deus, para pregar o evangelho, para fazer a tua obra, para levantar a tua igreja. E você deixa os caras sofrer desse jeito, pegar malária, pegar Covid-19, ficar internado, passar por momentos difíceis na vida, passar fome, passar dificuldade, passar necessidade. Pô Deus, os caras estão se dedicando para a obra do Senhor Jesus e você deixa ele passar por isso? E aí, você pode tomar dois caminhos nesse momento. Ou você pode considerar Deus injusto e falar assim, Deus, a sua punição é severa demais. Ou você pode pensar assim, isso é um treinamento para que essa pessoa se fortaleça. Pessoal, em 2010, quando eu fui lá para o Haiti, depois do terremoto do Haiti, onde morreram 320 mil pessoas, eu estava lá com a equipe do SOS Global e a gente foi lá ajudar as pessoas, os sobreviventes do terremoto. Eu cheguei para o pastor Bataille, que é o pastor da igreja que mais sofreu perdas e mais perdeu gente na igreja dele. Eu cheguei para o pastor Bataille e perguntei para ele, pastor Bataille, você acha que esse terremoto aqui no Haiti é um castigo que Deus trouxe para vocês? Pastor Bataille disse para mim o seguinte, Joel, não. Eu acredito que esse terremoto é um treinamento para que nós, como igreja, sejamos uma igreja mais forte, mais evangelística, mais serva. Esse terremoto, Joel, para nós é um ensinamento de que nós não fazemos a obra de Deus para merecer alguma coisa aqui na terra. Nós fazemos a obra de Deus para agradar os olhos do Papai do céu. E eu lembro que naquele momento eu falei assim, Deus, obrigado. Agora eu entendi por que você me trouxe para o Haiti. Não é para tratar de 100 pacientes por dia. Atendi 1000 pacientes em 14 dias de Haiti. Deus não me levou lá para isso. Deus me levou para entender que o sofrimento é um treinamento para a gente ficar mais forte. E é por isso que eu apoio a teoria do pastor Luiz Saião de que a igreja aqui na Terra vai passar por uma tribulação antes do final dos tempos. Eu acho que a gente vai passar por uma tribulação. Por quê? Porque tudo isso que a gente está passando na nossa vida é um treinamento para que a gente fique forte na hora da perseguição. E na hora da perseguição, a gente não vai abandonar o Senhor Jesus. A gente não vai desistir da nossa fé no Senhor Jesus. Mesmo que alguém aponte uma arma para a nossa cabeça e fala assim, abandona o seu Deus e acredita num outro Deus diferente. Eu acredito que tudo que a gente está passando é para fortalecer a nossa fé, ao ponto de nós nunca chegarmos ao ponto de negarmos a nossa fé perante a uma dificuldade, perante a uma perseguição. Deus está te treinando. Deus está me treinando. Deus está fazendo a gente enxergar que a gente serve a Ele não para merecer algum prêmio aqui na terra, mas a gente serve a Ele para agradar o nosso Deus. E mesmo que as pessoas não enxerguem o nosso sofrimento, a nossa dedicação ao Senhor, tudo que eu faço é para glorificar o nome do meu Deus, do meu Senhor.
E mesmo que as pessoas não reconheçam, mesmo que as pessoas não mostrem, não deem visualização no culto virtual que a gente está fazendo, mesmo que as pessoas falem assim, ah, Joel, o seu trabalho é uma porcaria, o seu trabalho é muito ruim, porque o seu culto que você faz não é bonito, não é visivelmente maravilhoso, não importa, o que eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para Deus. Eu não faço simplesmente para agradar os homens e ganhar uns likes assim, ó, obrigado, viu? Você ganhou 800 mil likes. Não, eu não faço isso para likes de homens. O que eu faço é para ganhar um joinha, sabe de quem? De Deus. O único joinha, eu só quero receber um joinha, pessoal. Eu só quero receber um joinha. Esse joinha tem que vir de Deus. E Deus, eu quero que Deus olhe para mim e fale assim, ó, Joel, gostei. Se Deus falar para mim, joinha, se Deus me der um joinha, eu não preciso de joinha de ninguém, eu não preciso de agrado de ninguém, eu não preciso que ninguém bata palma para mim, eu não preciso de plaquinha de ouro falando, nossa, o Joel fez um negócio maravilhoso, não preciso. Eu só preciso do joinha de Deus. Se Deus falar assim, Joel, gostei, para mim basta, né? E talvez por isso, pessoal, que a gente enfrenta tanto sofrimento na nossa vida. Por isso que a gente passa por dificuldades na nossa vida. Talvez é para a gente ficar forte e continuar servindo a Deus e fazendo a vontade dele aqui na terra. E a vida não é fácil. Viver com Jesus não é fácil. Servir a igreja e a Deus não é fácil. A gente não consegue agradar todo mundo, pessoal. A gente não consegue. Ponha uma coisa na sua cabeça. Você não consegue agradar todo mundo. Mas se você agradar esse basta na sua vida. E esse tem que ser Deus. Tá? Esse tem que ser Deus. Ah, mas tal pessoa não gostou do jeito que eu falei. Ah, mas tal pessoa não gostou que no culto não teve isso. Ah, mas pessoa não gostou. Aqui assim, eu oro para que cada um de nós possamos aprender essa questão. O que eu preciso é agradar a Deus. Eu não vivo nessa terra para ganhar prêmios. Eu vivo nessa terra para agradar a Deus. Eu não preciso das pessoas baterem palma para mim. O que eu quero é que Deus bata palma para mim. E fala, meu, você fez a obra do Senhor, e você fez a minha obra, e eu me agrado daquilo que você faz, né? Que nós possamos buscar isso nas nossas vidas, amém? Que nós possamos crer num Deus soberano, né? Um Deus que é mestre, que ele a gente não precisa ensinar ele o que é para fazer, nós precisamos aprender com ele, louvar a Deus por tudo aquilo que ele é para nós e louvar a Deus pelo que ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Muito bem, pessoal. Bom, acabamos o capítulo 36, então. Ele vai continuar amanhã com o 37, né? Então, assim, aí amanhã a gente não vai ter estudo bíblico, né? Mas aí, pessoal, por favor, leiam o texto de amanhã, porque no capítulo 38 Deus começa a falar. Oh, glória! Pessoal, no 38 Deus começa a falar e você precisa prestar muita atenção no que Deus tem para falar, pessoal, porque é interessante, né? Já vou dar uma prévia para vocês, mas assim, quando Deus começa a falar, porque até o 37 é só discurso humano. E aí Jó, ele faz várias perguntas para Deus. Quando Deus começa a falar, pessoal, Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Isso é fantástico, né? Por quê? Porque as perguntas de Jó vinham de um lamento humano, de uma reclamação humana. E Deus é muito maior do que o pensamento humano, né? Já falei para vocês aquele texto de Isaías, né? Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Todas as palavras de Deus aqui, do capítulo 38 em diante, pessoal, é fantástico. É por isso que eu amo tanto o livro de Jó. Deus, ele não precisa responder as nossas perguntas porque ele é muito maior
o nosso pensamento, né? Do que as nossas ideias, né? E é fantástico, pessoal. Não deixem de ler o texto de amanhã, os capítulos de amanhã, que é fantástico. Amém? Muito bom, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém não gostou do nosso sistema novo aí de segunda, quarta, sexta e sábado? Alguém quer comentar alguma coisa? Pessoal, hoje eu vou fazer uma oração especial aqui pela família da Tia Nair, que perdeu, Tia Nair perdeu o irmão dela, o seu Cisal, né? A esposa do seu Cisal é a Cristina, e eu tive acompanhando um pouquinho dessa dor, desse sofrimento dessa família aí, né? E eu vou orar pela vida da Cristina e da família do seu Cisal, tá? Da Tia Nair, família da Tia Nair. Vamos orar em agradecimento também, né? Pelo nascimento da netinha do pastor Daniel, da Celina, da Tia Quioca, né? A, a, a Olivia nasceu, né? Ó, dos 4 que a gente tá orando, já nasceu 2. Falta mais 2, pessoal. Falta a Heleninha, que é filha da Brenda, e falta o filho da Noemi, né, que vai nascer ainda, tá? Tá próximo, tá daqui a pouco. Então a gente vai orar pelos que vão nascer também. A Rosana queria falar alguma coisa. Pode falar, Rosana, abre teu microfone. Eu vou desligar